Depois de estudarmos sobre a cristologia e falarmos da vida de Jesus, hoje eu quero estudar com você sobre a obra de Jesus. Nesse sentido, podemos falar de soteriologia, que nada mais é do que a doutrina da salvação. O Dr. Gordon Fee traz para nós 4 características que nos ajudam a entender melhor essa ação soteriológica de Deus. A primeira característica que o Dr. Gordon Fee traz é a gramática da salvação, e isso está relacionada com a ação trinitária na obra salvífica. Isto é, a salvação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a Trindade está envolvida neste propósito. A segunda característica é uma estrutura escatológica da criação. Isto é, o novo dia de Deus, a era vindoura, já foi inaugurada através de Jesus Cristo, e a igreja que vive no tempo presente, na era atual, pode brilhar a luz de Deus nas densas trevas do hoje, anunciando o rei que já está sentado no trono. Então, a perspectiva escatológica é inaugurada através de Jesus Cristo. Isso diz respeito à soteriologia, a salvação. Uma terceira característica é a identificação do povo de Deus, feito à imagem de Jesus como o propósito da salvação. Qual é o propósito da salvação? O propósito da salvação é nós sermos transformados segundo a imagem de Jesus e reproduzir, expressar essa imagem na criação e também projetar os louvores da criação para Deus. Nós, como pessoas salvas, somos transformados segundo a imagem de Jesus para brilhar esta imagem no presente. E isso diz respeito também ao testemunho da realidade salvífica de Deus, daquilo que Deus fez e fará na sua criação. E uma quarta característica é a identificação da morte e ressurreição de Jesus como o meio da salvação. Como que Deus salva? Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso falamos que na morte de Jesus nós temos a vitória de Deus sobre todos os poderes, e na ressurreição de Jesus a inauguração da nova criação. Nós somos nova criação através do Espírito que habita em nós e renova a nossa vida, segundo Jesus. Mas aprofundando mais essa questão, nós podemos pensar sobre salvação e confundirmos as coisas. Afinal de contas, somos salvos do quê e para quê? Eu separei alguns pontos aqui que vão orientar o nosso caminho e nos ajudar a falar um pouquinho mais sobre essa perspectiva. Na próxima aula, nós vamos aprofundar na Bíblia essa questão da salvação e fazendo um desdobramento na teologia da expiação. Certamente, essas 2 aulas vão enriquecer muito a nossa compreensão. Mas vamos lá, vamos aprofundar essa questão da salvação. A primeira questão que eu coloquei aqui sobre salvação, e muitas vezes isso tem estado na cabeça das pessoas, é que o meio mais comum é ver a salvação como perdão dos pecados. Mas não podemos limitar esse aspecto da salvação como perdão dos pecados simplesmente como uma ida para o céu. Esse é um ponto negativo e que tem estado muito forte na perspectiva teológica do Ocidente cristão. É uma realidade individualista, quando eu vou para o céu e acabo esquecendo que a salvação não limita-se apenas a esta realidade, mas a salvação também engloba toda a criação. A salvação não pode ficar isolada dentro de uma perspectiva que eu gosto de chamar de aposentadoria celestial. É como se eu fizesse coisas boas e no final da minha vida eu vou morrer e vou para o céu. Não, isso é uma questão muito pobre de entender a salvação. Nós precisamos reciclar a nossa perspectiva teológica e entender que a proposta de Deus ao salvar não é apenas salvar indivíduos, mas toda a criação. E esse é um tema que nós vamos ver o apóstolo Paulo desenvolvendo no capítulo 8 de sua carta de Romanos, quando toda a criação espera a redenção dos filhos de Deus. Ali ele traz a perspectiva do gemido, e é muito interessante nós refletirmos isso. Então eu convido você a ler o capítulo 8 de Romanos atentamente e estudar essa perícope no qual o apóstolo Paulo nos traz essa realidade suprema e maravilhosa da salvação de toda a criação. Então, quando nós falamos da salvação apenas como meio de nos levar para o céu e esquecemos a realidade total do cosmos, quando Jesus Cristo é o cabeça da nova criação,
nós reduzimos a sua perspectiva e nos esquecemos que Jesus é aquele que não está diante de Deus em espírito, mas em corpo, um corpo ressuscitado. O corpo ressuscitado de Jesus é o início da nova criação. Eu não estou dizendo de universalismo, que todas as pessoas estão salvas. É muito importante a gente pensar nisso. Quando nós limitamos a salvação apenas a uma fuga ou uma ida para o céu, nós podemos também incorrer no mito gnóstico e numa negação da matéria. Não, a matéria não é má, pelo contrário, ela é boa criação de Deus e a matéria também será restaurada nesse processo salvífico que nós estamos falando. Então, reflita muito sobre isso, pense, faça questionamentos dentro dessa perspectiva, mas não esqueça que a salvação não está limitada a uma ida para o céu. A salvação, ela alcança toda a criação. Nós também observamos no comecinho de Colossenses e também no comecinho de Efésios essa perspectiva de Jesus Cristo como cabeça de todas as coisas e é aquele que reúne em si tanto o céu como a terra no seu sangue e na sua obra. Esse é um primeiro ponto que eu queria destacar com vocês. O segundo ponto que nós podemos desenvolver é: a salvação consiste em estarmos unidos a Cristo, cabeça de uma nova humanidade. Isso diz respeito à redenção. E quando falamos de redenção, nós nos lembramos do Êxodo e podemos falar da salvação como um novo Êxodo proporcionada pelo novo Moisés, assim como nós estudamos na Cristologia. Algumas pessoas elas costumam separar a vida e a obra de Jesus Cristo, mas isso é equivocado. Dentro de uma leitura teológica, tanto da Cristologia quanto da soteriologia, é necessário entender que tanto a vida quanto a obra de Jesus elas estão interligadas, e olhar para Jesus é olhar para a sua obra, e olhar para a sua obra diz respeito também à sua vida. Então, ao olhar a salvação como redenção, nós estamos falando de um resgate do império das trevas para o reino do Filho. E isso diz respeito também à temática que eu venho insistindo aqui há muito tempo, da nova criação. Isto é, em Cristo nós estamos refletindo a luz de Deus na era presente, anunciando a bondade e o caráter de Deus através das nossas palavras e também através das nossas vidas. Mas não apenas isso, nós não fazemos parte mais deste mundo, conforme Paulo fala nas suas cartas. Pelo contrário, libertos desta escravidão e corrupção, nós estamos aqui como voz profética anunciando o próprio Jesus Cristo como Rei. E desse sentido, ao falar de uma redenção e de uma saída desta humanidade adâmica para a nova humanidade em Cristo, nós seguimos o cabeça Jesus, que é o cabeça de uma nova humanidade, sendo novos. Isso pressupõe transformação de caráter. Isto é, a nossa vida precisa ser uma vida completamente transformada segundo Jesus. Dá uma olhada nesse texto de Romanos comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto maravilhoso que nós podemos extrair muitas questões importantes para o tema que nós estamos falando. Paulo vai falar aqui de não se conformar com este século. Este século aqui diz respeito a este mundo, ou melhor, a era presente manchada pelo pecado. Pelo fato de que nós não estamos mais escravos do pecado, mas fazemos parte de uma nova humanidade em Cristo, a nossa vida precisa ser conformada segundo Cristo e não segundo os ditames do século presente. Isto é, o cristão salvo, regenerado, expressando o caráter de Deus, necessita não ser igual ao mundo. João já dizia que nós não devemos amar o mundo, nós precisamos agir segundo a vontade de Deus. Então, ser salvo e estar inserido nessa perspectiva de uma nova humanidade é não estar conformado com este século, é não estar conformado com este mundo, mas tendo a nossa mente renovada
experimentando qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus. Não se conformar com este mundo diz respeito a ter a nossa mente renovada, é agir não segundo a impetuosidade das paixões ou das emoções, mas segundo a reta razão iluminada pela fé, sustentada pela graça de Deus. Pense muito bem nessa perspectiva da salvação. Lembrando, a salvação não pode ficar limitada a uma fuga para o céu. Ela diz respeito também a toda a criação. A salvação diz respeito ao perdão dos pecados, ou seja, nós estamos diante de Deus perdoados através de Jesus Cristo. E isso diz respeito à impressão do caráter de Jesus em nós, de modo que nós venhamos transmitir ou expressar isso para a criação. E isso diz respeito também à nossa renovação da mente e à não conformação com as coisas deste mundo. Aquele que vive segundo a nova criação não vive segundo este século mau, cujo Deus é o diabo, Satanás. Vamos tomar cuidado com isso e refletir muito sobre essa perspectiva. A redenção é esse resgate, o resgate do mundo para o reino de Deus. O reino de Deus é inaugurado em Jesus e nós somos cooperadores. Nós implementamos esse reino no presente como pessoas salvas, amadas por Deus, amando o próximo. A salvação também fala do amor ao próximo. Ela não pode ser fechada no isolamento. Pelo contrário, se nós somos salvos para o serviço doxológico, para a adoração e também para anunciar a Deus, não apenas com as palavras, mas também em amor. Isso diz respeito à hospitalidade, isso diz respeito a alimentar os famintos, isso diz respeito à justiça e ao direito. Pense bem nisso. A doutrina da salvação, ela é muito complexa e ampla e não pode ficar resumida simplesmente dentro das perspectivas que nós criamos ou cremos. Muitas vezes, aquilo que entendemos por salvação é muito pobre diante da riqueza teológica que a Sagrada Escritura nos mostra do que é ser salvo. Ser salvo não é, mais uma vez eu afirmo, não é sinônimo de mera ida para o céu. Até mesmo porque, quando nós falamos de salvação e ressurreição de Jesus Cristo, assim como diz Paulo, como as primícias dos que dormem, nós estamos aguardando a nossa ressurreição, a ressurreição do nosso corpo mortal revestido da imortalidade, da nova vida que nós aguardamos na segunda vinda do nosso Rei. Então, se esperamos a nossa ressurreição, porque Jesus ressuscitou primeiro, e se o Espírito da vida é dado a nós como penhor, como garantia dessa nova vida, nós precisamos agir hoje, no presente, segundo o caráter desse futuro maravilhoso que nós aguardamos. Se falamos de ressurreição, falamos também de uma nova terra. E se falamos de nova terra, nós falamos de novos céus e nova terra. Esse é o ponto que nós vemos registrado em Apocalipse. Pense sobre isso. Pense naquilo que você acredita sobre a salvação. Tudo que você pensou ou foi ensinado até hoje. Pense sobre isso. Reflita e perceba a riqueza teológica da salvação, que é Deus operando e salvando toda a sua criação. Para ficar ainda mais fundamentado isso que eu disse anteriormente, veja comigo 2 Coríntios 5, do 1 em diante. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Agora veja o verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É aqui que encontra a beleza da soteriologia, a realidade da salvação, o Espírito dado como penhor desse futuro glorioso da nova criação, ou seja, o capítulo 5 fala de ressurreição, fala da vida nova absorvendo a antiga e fala da garantia do Espírito dado a nós.
Mas o verso 17 é muito bonito quando afirma que se alguém está no Messias, se alguém está em Cristo, incorporado nesta realidade da nova humanidade, é nova criação já agora, no presente, aguardando a consumação futura na vinda de Jesus, quando o nosso corpo for transformado, quando de fato ressuscitarmos os mortos. Então, uma doutrina da salvação, ela tem que estar amparada na esperança da ressurreição. Esperança esta que nós já vimos antecipado na ressurreição de Jesus Cristo, que inaugura esse futuro glorioso. Por isso que o Dr. Gordon Fee trabalha de forma magistral sobre a realidade escatológica da soteriologia. A nova era de Deus, o futuro glorioso do reino já está presente aqui pelo Espírito, porque Jesus ressuscitou dos mortos. E isso tem que encher e preencher o nosso coração quando falamos de salvação. Então, meu amado irmão, quando você for anunciar a salvação de Cristo, nunca se esqueça desta realidade que já está operando em nós pelo Espírito Santo da nova criação. Aguardamos a ressurreição, aguardamos essa vida nova, consumada, porque presente ela já está em nós pelo Espírito. Portanto, nós não devemos estar conformados neste mundo ou com este mundo, mas conformados em Cristo, assumindo a nova forma, anunciando Deus, o seu caráter no mundo, dizendo que o Rei está voltando. Esse tem que ser o nosso discurso. Portanto, salvação não pode estar limitada a uma mera fuga para o céu. Nunca se esqueça disso. Outro ponto que nós podemos desenvolver e trabalhar aqui é que a salvação não é algo a ser desfrutado somente num futuro distante. Isso é muito importante nós termos em vista aqui agora, porque quando nós falamos de salvação, nós estamos falando deste futuro que aguardamos antecipado a nós. Isso nós podemos colocar como um termo técnico de prolepse. A prolepse do futuro, a antecipação do futuro no presente. Veja só Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esta realidade apontada aqui no texto diz respeito à consumação futura da salvação que já opera em nós no presente. E é interessante quando nós falamos dessa realidade antecipada do futuro de Deus no presente, quando observamos a vida de Jesus. Por isso eu disse agora que não tem como você simplesmente separar a vida e a obra de Jesus, porque elas estão interligadas. Olha que frase interessante aqui que eu coloquei. Para os primeiros cristãos, a salvação definitiva estava inteiramente relacionada ao novo mundo de Deus. Isto é, quando Jesus e os discípulos curavam pessoas, eles estavam antecipando de maneira adequada essa salvação definitiva, essa transformação que cura o espaço, o tempo e a matéria. O resgate futuro que Deus havia planejado e prometido estava começando a se tornar realidade no presente. Isso é maravilhoso. Eu acho lindo demais observar essa realidade futura antecipada no presente. Por quê? Porque isso desloca a nossa compreensão de uma salvação meramente futura para uma salvação que é futura também, mas antecipada a nós no presente. Isso é maravilhoso porque isso nos coloca em marcha e não simplesmente em espera, porque nós, chamados por Deus, por vontade de Deus, podemos, no poder do Espírito da vida, o Espírito Santo, implementar o reino aqui, agora. Olha novamente, quando Jesus e os discípulos curavam pessoas, eles estavam antecipando de maneira adequada essa salvação definitiva, essa transformação que cura o espaço, o tempo e a matéria. Isto é, esta é a realidade maravilhosa que nós vimos registrado em Atos 1, quando o poder de Deus nos enche para a missão, para o anúncio do Evangelho. Portanto, quando eu olho para a salvação dessa perspectiva de antecipação do presente, isso só pode ser obra de Deus. Na verdade, é tudo pela graça e pelo poder de Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, nos escolhe para essa tarefa, nos enchendo com o seu Espírito, nos orientando, nos direcionando. E é muito interessante quando a gente observa a vida de Jesus.
curando, restaurando, e também no finalzinho ali do Evangelho, quando Jesus diz que no nome dele nós podemos curar pessoas, expulsar demônios, tudo isso diz respeito à antecipação desse futuro glorioso. Toda vez que uma pessoa é curada de uma doença, uma ressurreição acontece, coisas maravilhosas que Deus está dizendo, é como os raios do sol que brilha no presente, ou seja, raios desse futuro glorioso que nós estamos aguardando, adentrando na nossa esfera, dizendo que o fim não é a morte, mas a ressurreição, dizendo para nós de forma gritante que as coisas, as doenças, a tristeza, as tragédias não é o fim definitivo, porque a realidade definitiva está no ressuscitado que faz nova todas as coisas. Isso é maravilhoso para mim. Pense com atenção, reflita sobre isso que eu estou falando e veja que a soteriologia, a salvação que nós anunciamos, é muito ampla. Então, quando alguém perguntar, você já é salvo? Lembre que a resposta é muito complexa. Um resumo de tudo que nós falamos se encontra nesta frase. Para se tornar um verdadeiro ser humano, a pessoa precisa ser salva no passado por meio da conversão, no presente por meio de atos de cura e de resgate, e no futuro quando ressuscitar dentre os mortos. Esta é a ideia. Quando Deus salva pessoas nessa vida, operando por meio do seu Espírito para trazê-las à fé e conduzindo-as para seguir Jesus no discipulado, na oração, na santidade, na esperança e no amor, essas pessoas são programadas para serem um sinal e uma amostra daquilo que Deus quer fazer no mundo todo. Isto é maravilhoso. Sinal daquilo que Deus quer fazer no mundo todo. Ele começa atuando na minha vida e na sua vida, mas não para ficar isolado no individualismo, mas como um sinal que aponta para toda a criação que será salva da corrupção, assim como Paulo falou em Romanos 8. Nunca se esqueça dessa realidade de que quando Deus salva uma pessoa, conduz essa pessoa para seguir Jesus. E olha só o que ele destaca no discipulado, na oração, na santidade, na esperança e no amor. Todas essas características precisam estar presentes na realidade daquele que é salvo. Essas pessoas são programadas para serem um sinal e uma amostra daquilo que Deus quer fazer no mundo todo. Deus salva, Deus transforma, e o final, o telos disso tudo é um novo mundo, uma nova criação que João viu e registrou para nós no Apocalipse. Mas nós não precisamos ficar temerosos e muito menos ficar presos numa mera teologia triunfalista, como que se Deus fosse obrigado a curar pessoas hoje. O fato é que a nossa perspectiva e os nossos olhos precisam estar fitos naquele que ressuscitou da morte e crer que, mesmo que o nosso corpo aqui, esse tabernáculo terrestre, conforme Paulo aponta, morrer, nós iremos ressuscitar para essa nova vida de esperança, para essa nova vida gloriosa na presença de Deus. Mesmo que uma pessoa morra de qualquer tipo de enfermidade, este não é o fim. A verdade é que Jesus ressuscitou dos mortos e esta é a nossa esperança. Nós também ressuscitaremos porque Deus opera isso em nós. E isso é visto em Jesus como o primeiro ressuscitado e dado a nós como garantia pelo Espírito, que é o penhor da nova criação. Lembre sempre disso, porque muitas vezes a gente fica preso numa expectativa falaciosa que muitas vezes outros pregadores, falsos pregadores, etc., mostram para nós numa forma de tentar convencer Deus ou comprar Deus através de nossos atos, de nossas ofertas e coisas semelhantes, pensando que nós, a partir disso, ou através disso, Deus acabe sendo obrigado a trazer algum tipo de cura, restauração ou coisa semelhante. É necessário a gente ter isso em mente e pensar da seguinte forma: o foco, o telos, o propósito de tudo isso é Deus fazer nova todas as coisas, e é para esse alvo que nós estamos sendo conduzidos. Se nesse propósito Deus curar o ser humano de uma enfermidade maligna ou não, nós mesmo assim estaremos com os olhos fitos em Jesus, porque o propósito final da salvação não é a cura física agora. A cura física agora, quando eu falo, é uma antecipação desse futuro glorioso. O ponto final, o nosso foco, onde os olhos têm que estar, é
na nova criação e é em Jesus. Por isso eu gosto de deixar muito claro para você. Porque existem pessoas que acabam desfalecendo na sua caminhada cristã porque um ente querido morreu de uma enfermidade e ela orou e não houve cura. Então os olhos não precisam, não podem estar focados nisso como que isso fosse a realidade suprema e última. O fato é que Deus cura, sim, mas a realidade última onde nossos olhos precisam estar focados é naquele que ressuscita os mortos e faz nova todas as coisas. Porque se a pessoa na qual oramos não for curada, ela será ressuscitada naquele dia, que esse é o ponto que nós esperamos e aguardamos e estamos focados. E se ela for curada, é a antecipação desse glorioso dia no presente. Mas o fato é que os nossos olhos precisam estar em Jesus. É nele, e é ele que faz nova todas as coisas. Essas pessoas não devem apenas ser um sinal e uma amostra dessa salvação, elas devem também ser parte do que Deus pretende fazer no presente e no futuro. É sobre isso que Paulo está falando, sobre a criação aguardando em expectativa, não apenas sua própria redenção, mas pela revelação dos filhos de Deus. Pela revelação daqueles seres humanos remidos, por meio de quem a mordomia da criação será por fim reconduzida à sábia ordem pela qual foi criada. Isso quer dizer que o ser humano salvo não é apenas um sinal daquilo que Deus irá fazer em toda a criação, mas também é por meio do ser humano que Deus pretende fazer no presente e no futuro algo maravilhoso. Isso me leva a pensar uma coisa: é em e através da sua igreja, o seu povo, que Deus opera no presente. Deus irá usar a nossa vida dentro da perspectiva das vocações, dos dons e do chamado que nós temos. A salvação é isso. Na verdade, nós estamos fazendo uma introdução daquilo que é a salvação e isso implica toda a nossa vida. E não apenas uma esperança, mas também aquilo que fazemos agora, porque o processo de salvação ela é ampla, é no passado, no presente e é no futuro. E nós estamos aqui guardados em Deus como instrumentos da sua poderosa mão. Creia de que Deus é maravilhoso e opera coisas extraordinárias através da nossa vida, nos transformando segundo a imagem do seu Filho, o último Adão. Esta é a realidade que nós estamos olhando e aguardando e já podemos vivenciar no presente por conta do Espírito. A salvação não é apenas futura, como eu disse. Ela é futura, haverá uma consumação na vinda de Jesus, mas ela também é presente porque o Espírito mora em nós. O Espírito nos energiza para a vida hoje, apontando para o futuro. Isso diz respeito a ser sinal, mas também parte e meio pelo qual Deus está operando no presente. Deus age e isso é maravilhoso. Para a gente fechar, veja só essa frase. Em vez de concentrarmos na questão sobre quais seres humanos Deus levará para o céu e como Ele fará isso, devemos nos focar na questão sobre como Deus irá redimir e renovar sua criação por meio dos seres humanos e como Ele irá resgatá-los como parte do processo. Isso nos leva a uma compreensão e uma reflexão extraordinária, que fecha com tudo aquilo que eu expus até agora. A salvação é Deus atuando do começo ao fim, sem sombra de dúvida, mas nesse processo todo, Ele nos comissiona, nos capacita para agir como cooperadores e aqueles que implementam o reino no presente. A nossa ação precisa estar não olhando ou perguntando ou questionando sobre quais pessoas Deus irá levar para o céu como que se isso fosse o final de tudo, mas sim em ser instrumentos dele nesta obra redentiva que alcança toda a criação. Na próxima aula vamos abordar um pouco mais sobre a expiação, aprofundar essa temática da salvação e entender que toda a glória é para Deus. Deus abençoe e até lá.